Colossenses 1, 9 a 14. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o seu reino, o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. É interessante, irmãos, quando a gente lê um texto de Paulo, porque quando a gente fala do Paulo, do apóstolo, a gente lembra dele como um missionário, né? Afinal, ali no livro de Atos, a gente vai ver as viagens missionárias promovidas por ele. E isso traz aquele cunho da gente tê-lo como um grande missionário que foi, e de fato foi. Ele cumpriu ali várias viagens missionárias, grandes obras da parte de Deus sobre aqueles a quem ele alcançou. A gente pode também olhar para Paulo e percebê-lo como um grande doutrinador de igreja. Os seus escritos trazem para as igrejas grandes fontes de aprendizagem. A gente vai ver Paulo falando à igreja de Corinto, à igreja dos Gálatas, à igreja de Colossos, né, os Colossenses, os Filipenses, e os escritos de Paulo são maravilhosos. Eu já disse isso em vários momentos, que, na minha opinião, em detrimento de figura emblemática do Evangelho após Jesus, para mim é Paulo, como um grande homem de Deus na terra. Abaixo de Cristo, em minha opinião, vejo ele como um homem que desbravou, quando, por exemplo, a gente olha também e vê Paulo como um grande apóstolo, no sentido de que ele tenha sido apóstolo, inclusive, dos gentios. Ele não ficou só ali no colegiado apostólico e entre os judeus, mas, pelo contrário, ele transpõe aqueles muros onde o evangelho até então era pregado para os judeus, e ele leva a mensagem para fora dos portões judaicos, digamos assim, dizendo que não tinha diante de Deus grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, que todos eram um só, e Deus em todos era um. Então a gente olha, a gente percebe na figura desse homem grandes atuações que ele vai cumprir na sua vida missionária, mas não só isso, também na sua vida apostólica. E aí eu quero chamar a atenção para um fato aqui, que quase sempre a gente deixa passar batido, que é o fato de Paulo ser um homem de oração. A gente vai perceber Paulo clamando a Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus em vários momentos. A gente vê, por exemplo, em Atos 16, quando no curto período de tempo, ele vai estar em 3 momentos de oração, quando depois na prisão Paulo ora, e agora escrevendo aqui aos Colossenses, Paulo está dizendo que ele nesse momento vai orar por aqueles irmãos, e ele pede, é revelado nessa carta o que ele está pedindo ao Senhor. E aí é interessante porque a igreja de Colossos, ela estava num momento de grande sincretismo religioso. A intenção da carta aos Colossenses, ela é clara, porque havia uma necessidade de que Jesus fosse pregado e posto no lugar em que ele deveria estar.
havia ali uma confusão na mente e no coração daqueles homens, daquele povo em Colossos, que precisava ser realinhado com a vontade de Deus, que precisava ser direcionado para que eles pudessem entender que somente Jesus era o Senhor e é o Senhor a ser adorado. E aí a gente percebe, e por vários momentos a gente já foi ensinado sobre isso, que a oração ela é um divisor de águas na vida do crente. Que a oração é algo necessário e algo fundamental no nosso relacionamento com Deus. Que não há como a gente ter uma vida vibrante espiritualmente falando, uma vida plena espiritualmente falando, se a gente não tiver a prática da oração. Se a gente não basear o nosso relacionamento de intimidade com Deus e de busca. Não há como ter uma vida espiritual plena se a gente não se comunicar com Deus. E aí, a gente não pode nunca encarar Deus, a pessoa de Deus, como um marido ou um namorado ciumento e possessivo. Não é essa a ideia. Segundo Rodrigo Silva, aquela analogia que há um tempo atrás eu falei aqui aos irmãos, é como se a água dissesse ao peixe: você não pode pular para fora de mim, porque na minha presença você tem vida. Enquanto você nada em mim, você tem vida, mas quando você mergulha para fora, você morre rapidamente. Então, esse é o parâmetro diante do Senhor. É interessante porque oração não está ligada a tempo, a jeito. Às vezes a gente acha que oração está ligada a esses trejeitos, a esses engessamentos. E é natural, seja em qualquer comunidade de fé, que as crianças, por exemplo, elas vão aprendendo, né, vão sendo formatadas a orar como os adultos oram. E aí elas vão aprendendo ali aquele jeito de orar. Então, no meio pentecostal tem um jeito de orar, no meio batista tem outro, no meio do povo neopentecostal tem outro. Então, temos jeitos diferentes, e está tudo bem, somos seres diferentes, não tem nada, nenhuma implicação a esse respeito. O fato é que oração não está restrita a isso, oração não está condicionada ao jeito que eu falo, não está condicionada a escolher palavras bonitas. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: eu não sei orar. E aliás, não é estranhamento nenhum, porque os próprios discípulos não sabiam. Eles andavam com Jesus e disseram certa vez: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos. Mas o fato é que às vezes a gente não sabe, porque o conceito de oração em nós está alterado. Que não precisa mudar de voz, que não precisa ficar escolhendo palavras rebuscadas, que oração é o nosso coração em Deus. Até porque quando Jesus vai ensinar sobre oração, ele vai dizer: entra no teu quarto, e lá em secreto, fala para Deus, e o teu Pai, que te vê. Por que não o teu Pai que te ouve? Porque palavras, irmãos, como diz a canção popular, podem ser só palavras, apenas palavras, nem sempre sinceras, né? Eu posso comer alguma coisa, tá com um gosto terrível na boca, e dizer para você: tá gostoso esse prato. Bom, eu lembro de uma irmã lá na igreja em Itaboré, onde eu pastoreei, e ela soube que eu gostava muito de guando, e ela carinhosamente fez um guando lá para a gente comer. E quando nós chegamos lá, depois do culto, eu já estava animado com aquele guando carregado lá, que eu, assim, na maioria das vezes só como no meu aniversário, que se deixar eu quero comer todo dia, e se eu comer todo dia, terei pouco tempo de vida na terra, né? Porque guando carregado já viu. E aí, quando nós chegamos lá para comer, eu já senti aquele cheiro, um cheiro do tempero que ela botou, sabe aquele negocinho: vou botar isso aqui para ficar melhor ainda. E eu detesto coentro,
e tinha um cheiro de coentro naquele guando que eu falei, meu pai do céu. Só que eu gosto tanto de guando que eu venci o coentro. E resisti ao coentro, ele fugirá de vós, né? Eu já comi o guando todo lá, repeti, porque eu sou apaixonado por guando. Já ganhei guando aqui, não vou dizer de quem, né? Um saco desse tamanho para debulhar, não sei se é presente ou se é castigo, né? Mas enfim, também ganhar debulhado, né? Aí só pronto com carne seca, né? Vai reclamar assim lá longe. Mas o fato é que eu comi mesmo, né? E ela estava ali naquela... Porque quando você faz alguma coisa para alguém, poxa, né? Você se sente responsável por aquilo e tal. E eu ali naquela faca de 2 legumes, né? Como diz, querendo, mas não podendo, né? Mas assim, estava de fato mais gostoso do que o coentro poderia atrapalhar. Mas nem sempre a gente está tão agradável quanto parece. Então eu posso falar alguma coisa para Deus, mas não é o seu pai que te ouve, mas o seu pai que te vê. Porque ele vê como é que está o nosso coração. Às vezes você pode se rasgar inteiro em palavras, mas o coração não está no Senhor. E aí a oração, ela não passa de palavras vãs, palavras repetidas. E como aquela frase que já é um clichê, na oração é melhor a oração sem palavras e um coração do que sem coração e 1000 palavras. Se a gente não tiver o coração primeiramente voltado para o Senhor, não adianta, você pode falar 1000 palavras. Aliás, Jesus disse, evitem as palavras vãs. Vocês que ficam pelas esquinas, repetindo, falando muito, não é pelo muito falar, porque o coração está em Deus. E às vezes existem orações tão profundas, em que a gente não citou uma palavra sequer, em que a gente não esboçou nenhuma palavra, mas o coração totalmente derramado no altar de Deus. E aqui Paulo vai expressar 3 desejos para aquela comunidade de fé. E o que eu quero também, diante desse texto, relembrar para a minha vida e para a vida dessa comunidade, não só para a comunidade da Primeira Igreja Batista de Colossos, mas também para a Primeira Igreja Batista em Porto Novo, para a minha vida como servo de Deus. É interessante esse texto, porque foi um texto também onde Paulo escreveu lá da prisão. Pedro escreve aos Colossenses, escreve aos Filipenses, a carta a Filemon e aos Efésios, e também, aqui no caso, a igreja de Colossos. Então, como eu disse, ela tinha um objetivo muito claro, que era apontar o lugar de Cristo nas nossas vidas. E ele traz aqui 3 conceitos importantes, que eu quero destacá-los aqui rapidamente, para que a gente possa levar no nosso coração e para a nossa vida. Primeira coisa, que eles conhecessem a vontade de Deus. Pode pôr aí, Marquinhos, por favor, o versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Olha, estão orando por eles, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade. A oração que Paulo e aqueles irmãos, servos do Senhor, estavam fazendo pelos colossenses, era num primeiro pedido que eles tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, o desejo de Paulo, e deve ser também o nosso desejo, é que a gente conheça a vontade de Deus, que a gente queira saber qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, nós precisamos ter como consciência que oração não é torcer o braço de Deus, no intuito de fazê-lo se dobrar à nossa vontade, mas buscá-lo em oração, para que a gente descubra a vontade de Deus, e que a gente molde a nossa vontade à vontade do Pai, e que a vontade de Deus seja plena em nós. Senhor, eu queria isso aqui, mas em oração eu estou vendo que é aquilo, então eu quero te agradar, Senhor. O que as pessoas de modo geral têm tentado fazer, é tentado mudar o coração de Deus em detrimento da sua vontade. Senhor, eu preciso disso, eu determino aquilo, Senhor, vai lá agora e faz isso. Não, não é esse o princípio da oração. A oração é um ato de submissão, é um ato de descobrirmos a vontade de Deus e nos submetermos a ela. Senhor, é muito para mim, mas me ajuda nessa. Foi isso que Jesus fez. Pai, esse cálice está pesado demais para mim, está difícil demais.
Se for possível, passa de mim, mas em tudo, seja feita a tua vontade. Então, não é uma ação de que a gente vai mudar, que a gente vai, sabe, mesmo numa queda de braços com Deus, fazê-lo fazer a nossa vontade, mas que a gente descubra a vontade de Deus para que ela seja cumprida nas nossas vidas. A nossa cultura hoje quer nos ensinar a fazer o que a gente quer, a fazer o que a gente deseja. Paulo vai dizer: não, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levo agora, ela é uma vida que tem um impacto total da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Essa vontade para a minha vida é uma vontade que não vem do meu coração, mas uma vontade que vem do céu. Como isso é desafiador, não é, irmãos? Como isso é desafiador? Às vezes a gente tem tantas vontades dentro de nós que elas não têm conexão nenhuma com a vontade de Deus, que elas não têm embasamento nenhum com os desejos de Deus, e que a gente tem que gemer na alma para que a gente mude também a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Quantas vezes você já foi moído pela vontade de Deus, no sentido de fazê-la aplicar no seu coração uma vontade que antes você não tinha, mas que agora, conhecendo a vontade de Deus, você pode cumprir? Então, nós, se verdadeiramente um dia recebemos Jesus no coração, e eu quero crer assim, nós já morremos. Então eu quero dizer para você, essa pessoa que está do teu lado, está à sua frente, ou está atrás de você, se ela aceitou Jesus, ela está morta. É assim que é. É assim que o desejo de Deus se faz, né? Que a gente morra. Aliás, o que a gente faz no batistério é exemplificar materialmente o que já foi feito espiritualmente. É tombar para o mundo e viver para Jesus. É morrer para as coisas desse mundo, é morrer para a nossa vontade, é morrer para o nosso querer e fazer com que o querer de Deus entre na nossa vida e se materialize nas nossas ações, nas nossas palavras. Então Paulo está pedindo o conhecimento de sua vontade, o conhecimento de sua vontade para as nossas vidas. E aí, irmãos, é interessante porque ele fala: pedimos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. É interessante isso porque, primeiro, o conhecimento da vontade de Deus, porque conhecendo a vontade de Deus, a gente vai ter e vai ser gerado dentro de nós sabedoria. Sabedoria. A pessoa pode ser a mais loucona no mundo, mas quando ela recebe Jesus, a sabedoria inunda a mente e o coração dessa pessoa. Se ela estiver em contato com Deus, por que a gente tem tanto crente desajuizado? Porque é crente que não lê Bíblia e não tem prática de oração. Faz o que quer, faz o que dá na telha. Só que quando a gente se lança e a gente se coloca diante do Senhor, o Senhor arranca a nossa telha e bota a telha dele, né? Não é mais o nosso telhado que faz com que a gente ande mais. A gente agora faz assim: Senhor, agora é pela tua vontade, agora é pelo que eu estou ouvindo aqui. Eu pensava dessa forma, mas a tua palavra me diz que é daquela maneira, que é daquela outra. E aí a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo transformado. Então, ele pede o conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e outra coisa, o entendimento espiritual. Que é o que, irmãos? É saber aplicar a sabedoria. É ter a condição de aplicar aquilo que Deus tem revelado. Porque tem muita gente, às vezes, que recebe conhecimento, que tem o saber, mas não sabe aplicar. Aplica de uma forma equivocada, aplica de uma forma contrária. Então, além do conhecimento, a sabedoria e também o entendimento espiritual, o discernimento espiritual. E só Deus para nos dar isso. Porque se a gente for fazer conforme a nossa vontade, a gente está perdido. Os nossos impulsos, irmãos, os nossos impulsos são indomáveis.
do ponto de vista humano, é claro. Só em Deus. Só em Deus. João, aliás, diz, olha, eu quero diminuir para que ele cresça. Então não tem outra equação. Enquanto Deus cresce, a gente diminui. Então, as pessoas, geralmente, aqueles grandões, conhece alguém grandão? Peito estufado. Quando a pessoa se acha, quando a pessoa se apresenta como tal, é porque o Senhor está pequeno. Porque se João orou que ele cresça e eu diminua, tem muita gente aplicando na vida que ele diminua e eu cresça. Que eu apareça, que ele faça o que eu quero. Aliás, essa é a grande crise da nossa época. Pessoas que acham que podem mandar em Deus. Eu vou procurar o irmão Chiquinho da oração, porque lá ele ora e Deus faz mesmo. Não, Deus pode estar querendo até outra coisa, mas se o Chiquinho da oração orou, Deus muda na hora. Não, irmãos. Quando a gente busca pela sabedoria, pelo conhecimento da vontade de Deus, Deus há de manifestar entendimento espiritual. E tem gente, irmãos, às vezes botando a cabeça em lugar que não é para botar. A Bíblia diz para não sermos precipitados na imposição de mãos. E o contrário também é verdadeiro. Há um tempo atrás, alguém comentou comigo, fulano de tal foi lá e disse lá que tinha um profeta e o profeta orou e a pessoa piorou o negócio. Irmãos, a gente precisa ter juízo na cabeça. A gente não pode ficar assim, dando legalidade e abrindo a guarda para gente que a gente não conhece, que não tem comprometimento com Deus, que porque traz um crachá no peito de pastor, de apóstolo, de bispo, de semideus, de profeta, aí o camarada que não tem vida com Deus, não tem leitura de palavra, não tem relacionamento com Deus, ele é assim, ele aceita o que vier. Então a gente tem que ter discernimento espiritual, a gente precisa ter essa sabedoria que vem do alto, para que a gente não seja levado, como o próprio Paulo vai dizer, por todo o vento de doutrina. Espera aí, antes que alguém coloque a mão na tua cabeça, está a mão do Todo-Poderoso. Você está no altar do Deus que fez céus e terra. E você tem acesso a Ele, porque no dia que Jesus estava sofrendo, que estava morrendo naquela cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você não precisa de intermediário, porque só há um intermediário entre você e Deus, que é Jesus Cristo. E você tem acesso ao Pai direto. É claro que é muito bom, é gostoso quando a gente ora entre irmãos. Mas esse negócio, irmão, da gente chegar a cada esquina, e em cada esquina tem lá uma voz de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Tem muito cuidado, porque na maioria das vezes é a voz do diabo. E ao invés de lançar sobre a tua vida bênção, vai implicando em presas espirituais, porque você está abrindo legalidade para isso. Porque você está terceirizando a sua conexão com Deus. E o mundo espiritual, ele é vivo, como vivo é esse plano aqui. É por isso, irmãos, aquele recado no início, porque enquanto a gente está aqui em culto, Satanás está se andando no nosso meio também. Está querendo destruir casamentos, está querendo destruir vidas, tem vidas aprisionadas. Temos irmãos nossos, próximos, com pensamentos de morte. Isso não é brincadeira. A gente não pode vir passar tempo, a gente não pode vir achando que é um clubinho da fé, está todo mundo bem, está todo mundo legal. Não, isso aqui é um lugar de doentes. Nós estamos aqui porque precisamos, nós estamos aqui porque Jesus é o nosso ar, Ele é a nossa porção diária, é Ele o nosso alimento. E enquanto a gente está aqui recebendo do alto, Satanás está querendo roubar as sementes do nosso coração. Nosso lar está sendo atingido, nossos filhos, nosso casamento, nossa fé. A gente não pode achar que está tudo resolvido nesse aspecto, não. É luta diária, é o processo de santificação. Nossa salvação está resolvida, irmãos.
Isso é fato. Agora, nosso dia a dia com Deus, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com filhos, nossa vida em Deus, a gente não pode bobear. Que a gente possa conhecer a vontade de Deus. Segunda questão que Paulo vai apontar é que eles vivessem a vontade de Deus. Pode deixar, Marquinho, o texto, por favor? E a gente vai na sequência. Obrigado. Pode passar para o 10, por favor? Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Olha aí, ele está dizendo que se a gente alcançar o conhecimento de Deus, então a gente agora vai poder viver pela sabedoria que Deus dá e pelo discernimento espiritual, de um modo que agrade a Deus. Paulo está dizendo para esses irmãos o seguinte: Deus dá direção. O negócio é o homem seguir a direção dada por Deus. Lembra lá em Gênesis, Deus vem e dá uma orientação a Adão e Eva: olha, coma de toda a árvore, vocês podem mexer no jardim inteiro, mas dessa aqui não. É uma orientação para criança de 5 anos, 6 anos de idade para cima. Você mexe em tudo aqui, tá? Mas não mexe aqui. Onde eles foram mexer? Onde não podia. A palavra de Deus vem a Jonas e diz: vai para Nínive. Jonas vai para onde? Para Tarsis. Agora vamos parar de falar da vida dos outros. Vamos falar da nossa. Quantas vezes Deus já disse para a gente ir para um lado e a gente foi para o outro? Quantas vezes Deus já nos deu uma direção e a gente foi na direção contrária? Quantas vezes Deus disse para não mexer e a gente mexeu? O que Paulo está dizendo, irmãos, é o seguinte: conhecer a vontade de Deus não é para matar a curiosidade, não. Você não deve buscar conhecer a vontade de Deus para muito menos bater no peito e dizer assim: olha, eu sei da vontade de Deus, eu já descobri qual é a vontade de Deus. Não, isso infere em nós, isso impacta na gente compromisso, mudança de atitude. Eu conheço a vontade de Deus e eu agora então promovo a vontade de Deus na minha vida. Irmãos, na Bíblia existem 4 evangelhos. Eu e você precisamos ser o 5º. O mundo espera isso da gente. Haviam 4 pastores discutindo sobre qual era a melhor versão da Bíblia. E aí o mais ortodoxo disse: para mim é a King James, a versão do rei. O outro, mais voltado às artes, à poesia, disse: para mim é a Mensagem, de Eugene Peterson. O outro, mais contemporâneo, disse: para mim é Almeida 21, porque ela mantém o texto, a fidelidade do texto original e tira dele o peso linguístico. E aí o quarto disse: para mim foi a versão de vovó. E eles disseram: ué, mas tua avó traduziu a Bíblia? E ele disse: traduziu. Minha avó traduziu no dia a dia, traduziu quando tratava com a gente das coisas mais simples às mais complexas. Vovó traduziu a Bíblia quando ela se relacionava com os vizinhos, quando ela se relacionava no trabalho. Vovó ensinou para a gente que a tradução da Bíblia nada mais é do que vivê-la da forma mais visceral que a gente pode viver. A gente conhece a vontade de Deus, irmãos, não é para ficar vaidoso. A gente conhece a vontade de Deus para que ela nos dê condições da gente viver do modo que sempre possa honrar o Senhor. Eu quero te perguntar: você tem vivido de modo que honra ao Senhor? A sua atitude tem honrado a Deus? O que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem feito, honra ao Senhor? Os conselhos que você tem dado, honram a Deus? E essa pergunta eu faço para você e faço para mim. Será que eu, como servo, tenho honrado a Deus? Por aquilo que Ele tem me feito conhecer? Irmãos, na caminhada com Deus, a porta está sempre assim, daquele jeito ali, ó, aberta. A gente não é obrigado. A gente pode sair a hora que quiser. Deus não é um Deus impositivo. Deus não é um Deus que amarra ninguém pelo pé. Deus quer que a gente se achegue a Ele por vontade própria, por amor e por fidelidade. O que a gente não pode é pensar que a gente pode chegar diante dele e fazer o que a gente quer.
porque não é pela nossa vontade, mas é pela vontade dEle que a gente honra e agrada ao nome dEle. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam conhecer a vontade de Deus, porque vocês como igreja estão fazendo o contrário. Vocês precisam honrar a Deus, vocês precisam conhecer a vontade dEle, para que essa vontade entranhe na alma de vocês, e vocês possam dar honra e alegrar o coração do Senhor. Terceiro e último lugar, Paulo pede que eles fossem fortalecidos no poder de Deus. Verso 11, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria. Olha, Paulo diz nessa oração que o desejo é que eles, conhecendo a vontade de Deus, e que eles, cumprindo a vontade de Deus em sua vida, pudessem ser cheios do poder de Deus. Irmãos, não há como encher algo que já está lotado. Não há. A gente precisa se esvaziar. Aliás, tem um cântico muito bonito, né? Que diz, olha, eu me esvazio de mim, para que tu enchas, para que o Senhor faça até transbordar. Mas a gente tem que começar a arrancar um monte de coisa. Você vai botar uma roupa no armário, se for aquela semana que você não conseguiu dar conta muito do serviço, porque serviço de casa nasce e brota da terra, mas aí você bota lá a roupa no armário, e você que diz assim, que não tem roupa nenhuma, nessa hora diz, eu tenho muita coisa, e aquele negócio se avoluma, e você vai tentando colocar, mas você não consegue, porque já está cheio, e às vezes já está cheio lá dentro, fica cheio no sofá, na cama, sei lá, em qual lugar que for, porque só há, Deus está falando com você, minha irmã, está falando com você, meu irmão, porque é tudo igual, irmãos. O fato é que a gente precisa tirar e deixar vazio para caber mais, tirar mais da gente para caber mais do Senhor. Não há como ser cheio do Espírito Santo se não for através da ação de Deus em nós. Irmãos, evangelho não é difícil não. Eu ouvia pessoas dizendo que evangelho é fácil, e eu dizia assim, não, evangelho não é fácil, evangelho é difícil. Hoje em dia eu já mudei o grau. Eu já digo que evangelho não é difícil, não, evangelho é impossível. Impossível. Dar a outra face, andar mais uma milha, irmãos, a gente é muito esquentadinho para isso. Pode pegar aqui o mais maracujina dos irmãos aqui entre nós. Você pode passar no scanner do maracujá. Esse irmão aqui, ó, para tirá-lo da graça. Mas é difícil. É difícil na hora que a gente é afetado na face dar a outra, na hora que a gente caminha uma milha e o indivíduo diz assim, ó, vamos mais uma. Perdoar 70 vezes 7, irmãos, essa mensagem é impossível. Se não for Deus em nós, está todo mundo aqui na vala. É Deus quem produz em nós capacidades que você nem se reconhece, que você diz assim, o negócio está diferente mesmo, porque fosse em outra época, glória a Deus por isso, porque a gente vai sendo transformado de glória em glória, até que nos tornemos a estatura de varão perfeito. A luz da aurora, né, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. É essa a nossa caminhada. É o Senhor, irmãos. Como diz o Salmo 127, se não for o Senhor edificando a casa, você pode ter os melhores métodos, você pode ter a formação que for, você pode ter pedagogia, psicologia, psiquiatria, você pode ter formação na NASA, para cuidar de filho, para cuidar do lar, só o guarda de Israel. Ele diz que vocês possam ser cheios do Espírito, e sendo cheios do Espírito, vocês vão ter paciência, perseverança,
É Deus quem vai dando essa capacidade da gente passar com paciência a tribulação, e aí dizer assim, irmãos, chegar ao entendimento, dizer, olha, eu sei que isso é ruim, mas eu não vou passar, porque se eu tenho que passar por isso, eu não vou passar murmurando, eu não vou passar reclamando, eu não vou passar transferindo culpa para ninguém, eu vou passar na perspectiva de que o Senhor está comigo e de que Ele vai me conduzir até o final. E que a gente não perca alegria. Alegria no Senhor. É tudo que o diabo quer. Que a gente possa, irmãos, nutrir a alegria que nos une, a alegria que nos faz viver, a alegria do Senhor, que a nossa força é. Eu, como você, tenho muitas razões para, em determinado momento, perder a alegria. Mas sabe de uma coisa? O que me traz renovo, o que me traz alegria, é saber que não é por mim, é pelo Senhor. Como pastor dessa igreja, e eu quero dizer aqui, irmãos, que eu talvez nunca tenha estado num momento tão positivo ministerialmente falando. Eu me sinto pleno, realizado, sendo pastor dessa igreja, me sinto pleno e realizado por aquilo que tem brotado no meu coração da parte de Deus para estar pregando para os irmãos. Eu fico sempre na expectativa de que assim seja também do lado de vocês, porque é horrível, né? Quando a pessoa está achando assim maravilhoso e o outro está achando uma meleca. Mas eu quero dizer assim, eu com Deus, talvez eu nunca tenha estado num momento tão em paz e tão conectado assim, de alegria mesmo em Deus, ministerialmente falando. Mas ainda assim, talvez esteja vivendo o momento mais desafiador ministerialmente falando, pelas circunstâncias do mundo, pelas ideologias dessa vida, pela realidade desse tempo. Então muitas são as coisas para tirar a alegria, mas eu louvo a Deus porque isso não tem acontecido, porque eu sei que essa igreja não é minha, é do Senhor. E eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, nessa perspectiva, eu quero dizer para você que talvez como pai, talvez como mãe, você esteja num momento, assim como eu, ministerialmente falando, ou diferente. Talvez você esteja no oposto. Quero dizer para você, vem para esse lado de cá, esse lado que sabe que não é por nós, não é pelo que a gente tem feito, não é pela capacidade que a gente pode gerar, e aqui eu não estou querendo dizer que a gente não tem que buscar conhecimento, que a gente não tem que buscar preparo. O problema é quando a gente põe um trono na nossa casa e acha que aquela ciência ali é que vai dar jeito nas coisas. O problema é quando a gente põe na igreja aquela técnica humana e acha que aquilo que vai fazer bombar. Ah, irmãos, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, no trabalho, quem nos faz vitoriosos é a presença do Espírito Santo de Deus, que vai à nossa frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras e construindo um rumo novo, diferente, de alegria em Deus, sabendo a pancadaria está rolando, mas a mão do Senhor está sobre mim. Ela me guardará, como me guardou até aqui, e há de me levar até o trecho final, e lá chegaremos todos cantando o hino da vitória. Não esses hinos de vitória que a gente sabe daqui da terra, mas aquele hino de louvor e gratidão ao Senhor, de dizer, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Muito obrigado pela tua mão de poder me trazer até aqui e eu chegar até as portas celestiais, marcado por uma vida cheia da tua presença, da tua provisão e do teu cuidado. Que Deus nos abençoe e nos conduza até esse momento, e que enquanto Ele nos chegue, a gente peça a sabedoria do alto e a alegria do Senhor, para que a gente continue trilhando o nosso caminhar em vitória, mas não uma vitória humana, uma vitória que vem do alto, uma vitória que vem das mãos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado por Tua voz.
Obrigado pelo teu Espírito, pelo poder do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Deus, obrigado pela tua companhia. Obrigado pelo teu mover. Obrigado porque o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor renova a nossa fé, a nossa vida na tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós, para que te conheçamos mais e que a gente possa se apresentar cada dia como servos fiéis diante de ti. Oramos e agradecemos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.